Hã? Na minha vez eu vou, que eu só sei estudar escrevendo. Tá certo. Então vamos, gente. Não, escrevendo eu escrevo, mas na hora de apresentar, às vezes não. Ah, mas eu esqueço, né? Na minha Mas cabeça. eu escrevo muito. Eu escrevo muito. Eu sei. Eu não sei. Então vamos lá, gente. Quem faz a oração, né? Vamos começar. Quem faz aí? Gente, eu vou desligar aqui que a Nina está aqui querendo conversar também. Ela quer participar. Senhor Jesus, Mestre misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, por esse sol que acolhe todo o planeta, pela vida Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nesse grupo de estudos, com amigos que nós sentimos a presença maravilhosa do amor em cada um. Rogamos que essa aula possa nos trazer os benefícios do entendimento, do crescimento espiritual, da meditação a respeito do assunto que trataremos. Abençoa-nos hoje e sempre, Jesus, envolvendo todo o planeta, especialmente aqueles que passam as suas provas nesse momento, das doenças diversas, do corpo e da alma, permitindo, Senhor, que essa prova seja vista com um olhar de aprendizado, de tolerância, paciência e fé. Que assim seja, Jesus, hoje e sempre. Bem, gente, vamos lá então, né? Que prazer não é estudar essa obra, né? Que maravilha para nós não é estudarmos aí a respeito da vida de Emmanuel, né? E essa é um espetáculo. Um espetáculo total. E essa é justamente a intenção dele, né? Como nós vamos ver aí. Com que finalidade ele está escrevendo esse livro? Ele está escrevendo esse livro para nos auxiliar no nosso progresso, através da sua própria caminhada, da caminhada de Emmanuel. Ele falando dele mesmo, eu sou uma alma que estava na ingratidão e na indiferença. E a gente completa, né? E saiu, então, da ingratidão e da indiferença, o que ele não vai falar, mas nós todos podemos falar dele, e chegou à humildade, à sabedoria e ao desenvolvimento moral. Em quanto tempo? Em 2000 anos. Em 2 milênios de caminhada, ele sai, então, da ingratidão, da indiferença, para a sabedoria, humildade, desenvolvimento moral significativo, e ele passa a ser aí alguns dos, digamos assim, contribuintes muito evoluídos para que o mundo inteiro se regenere, para que cada um de nós regenere a si mesmo e possa também contribuir com a regeneração do mundo, né? Então vamos lá, vamos ler aí a respeito de alguém que era da família Cornélios, uma das famílias mais importantes de Roma. Talvez a segunda família mais importante de Roma. E em número, talvez a primeira. A mais importante talvez seja a família Juliana, mas em números e também em importância a família Cornélios, que diversas vezes formou cônsules, né?
no período da República Romana, e a história de Roma é de 1.200 anos, mais de um milênio de história romana. Eles elegeram muitos cônsules, e no Império Romano, no período republicano, só tinham dois por ano. E o Senado romano chegou a ter 600 membros, e um percentual significativo era da família Cornélios. O que aconteceu? Quem era da família Cornélio Lentulus, que é a família de Emmanuel, essa era a parte mais altiva da família dos Cornélios. E quando Cornélio Sula se viu em dificuldade, numa das vidas de Emmanuel, né, lá no tempo de Cícero, o que ele fez? Ele libertou seus escravos e todos eles levaram o sobrenome Cornélios. Então, quando a plebe começou a também se chamar Cornélios, naturalmente eram escravos libertos dos patrícios, dos mais elevados dos Cornélios, beleza? Até Júlio César, ele foi casado com uma mulher, né? O Júlio César, o grande político responsável pela transformação do período da República Romana, no período de Império Romano, no período dos imperadores, ele foi, né, casado com a Cornélia, beleza? Outro ponto importante que a gente vê no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 1 a 48. Quem foi o primeiro gentil? O primeiro gentil convertido para o cristianismo? Foi o Cornélios. Alguém importante que comandava na Cesareia, na cidade de Cesareia. Lembram da cidade de Cesareia? Perto ali não tanto, né? Mas de Jope, ali perto de Jerusalém, a Cesareia Marítima. E um dos Cornélios, comandante de 600 homens, ele foi alguém que aceitou o cristianismo. Ele era alguém muito, vamos botar na linguagem da época, piedoso. Ele auxiliava muitas pessoas com dinheiro e também havia se vinculado ao judaísmo. E era, nas palavras do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, temente a Deus. Ele era temente a Deus. E numa dessas, no período da tarde, assim, umas 15 da tarde, ele teve a visão de um espírito. Então, apareceu um espírito para ele. Livro dos Médiuns, para a gente ver um espírito, mesmo sendo um espírito inferior, é necessário permissão divina, é necessário que haja uma quantidade de fluidos de ectoplasma do médium para que o espírito se combine com aquele eflúvios, que tem que ter uma quantia tal de fluidos que haja, e o espírito possa, então, aparecer o médium vidente. Então, vê, não foi visto em sonho, porque em sonho não é médium vidente. Em sonho a gente está no plano espiritual, isso não é vidência, né? E vidência também não é aquela audição ou até mesmo alguma visão de pessoas próximas, de pessoas que são das nossas famílias, que aparece no momento da morte, que aparece para dar um aviso, uma coisa ou outra. Kardec não considera isso como médium vidente. O médium vidente é aquele que tem que ver os espíritos, pessoas que não são da sua família, pessoas distintas, que não estão próximas, e tem que ver com riqueza de detalhes. E a gente sabe que mesmo todo o plano espiritual não é aberto aos médiuns videntes, aos médiuns audientes, porque senão eles próprios se desequilibrariam. Mas esse Cornélios, primeiro gentil, convertido ao cristianismo, tem assim, no período da tarde, 3 horas da tarde, a visão de um espírito que diz para ele: olha, vai chamar Simão Pedro na cidade de Jope, né?
vai chamar Simão Pedro na cidade de Jope, ele está na casa de fulano de tal. Então, provavelmente, é aquele período da morte de Tiago, né? Tiago Maior, o irmão de João Evangelista, o segundo mártir do cristianismo. E Pedro foi aconselhado a sair de Jerusalém, porque senão ele ia ser morto, e muitos do Sinédrio já estavam pedindo que ele fosse morto, a morte de Pedro. Então, sugeriram que ele fosse para Jope. Aí, próprio Pedro também tem um sonho. Ele vai para o período da oração, mais ou menos na hora do almoço, está fazendo uma oração, aparece o Espírito para ele também. Ó. Aparece primeiro uma seguinte cena: tem uma vasilha gigantesca, ela está em cima de um pano e tem todos os animais da terra, e aquela vasilha desce, coberta num pano, e o Espírito diz para Pedro: Pedro, sacrifica e come. Não, eu não como alimento impuro. Pedro, sacrifica e come. Né? Não, 3 vezes o Espírito repetiu, 3 vezes ele negou, aí o Espírito diz para ele: o que não contamine o que Deus purificou. Aí chegaram os enviados desse Cornélio, que era uma espécie de centurião, né? Mas ele comandava mais de 600 homens, indicados para que fossem levar Pedro a Cesareia. Beleza, aí o Espírito diz para ele: olha, chegaram alguns homens aí, eles não são judeus, não os discrimine. Ele não tinha entendido o sonho, né? Ele não tinha entendido o sonho, porque apareceram animais, ele tinha que sacrificar para se alimentar, mas ele aceitou, botou para dentro da casa que não era dele, aqueles homens, né, que eram gentios, e depois, olha, o centurião, Cornélio, pediu para você ir lá em Cesareia e tal. Foram, não foi só o Pedro, foram mais homens. Chegando lá, porque um narrou o sonho para o outro, e Pedro fez, então, a conversão do primeiro gentio, que era alguém de importância no Império Romano, na província de Cesareia. Foi convertido, foi batizado, vejam, um gentio foi batizado, né? Foi imerso na água e tal, juntamente com outras pessoas, e também ocorreram fenômenos mediúnicos nos gentios, através dos gentios, começaram a falar em línguas distintas, e os judeus que acompanharam Pedro e o próprio Pedro tiveram a primeira lição ali efetiva de que realmente o cristianismo devia ser espalhado no mundo. Então, a gente vai falar da história de Emmanuel, que está vinculado a essa família. Vejam, então, qual é o grau de orgulho de Emmanuel, da época de 2 milênios atrás, para o Emmanuel que nós hoje admiramos. Então, é essa a história, né? E ele foi um cônsul, né? E ele foi um senador. Então, a gente vai falar de alguém que se julgava o máximo do máximo, né? Alguém, efetivamente, num grau de orgulho muito significativo, a ponto de ter encontrado Jesus e não ter mudado de vida, como foi o próprio Saulo, né? Mas ele não fez isso. E ele se martiriza, e ele sofre. Não são suaves essas recordações para Emmanuel. São recordações dolorosas. São recordações bem dolorosas. Então, vamos ler aí a respeito do prefácio para a gente entender a coisa. Então, vamos lá. Todo mundo aí preparado? Na intimidade de Emmanuel ao leitor, um prefácio feito pela Federação Espírita Brasileira, né? A editora, em 2 de março de 39. A gente acha que a FEB vai falar do Emmanuel? Não vai falar. Não vai falar. Ela vai botar o Emmanuel para falar. Todo mundo preparado aí? Fala comigo, gente. Então, tudo bem. Tá, então vamos lá. Leitor, antes de penetrares o limiar dessa história, é justo apresentemos à tua curiosidade
algumas observações de Emmanuel, o ex-senador, alto cargo, Publius Lentulus, quer dizer, então ele é o máximo da família Cornélios. Descendente da orgulhosa gens Cornélia, da qual nós já falamos, recebidas desse gênero de espírito na intimidade do grupo de estudos espiritualistas de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Quer dizer, a editora ela vai falar de algumas observações de Emmanuel recebidas dele mesmo, certo? Recebidas dele mesmo num grupo de estudos espiritualistas lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Então, a editora botou o Emmanuel para falar dele mesmo. Por meio dessas observações, ficarás conhecendo as primeiras palavras do autor a respeito desta obra, a respeito desse livro. As primeiras impressões do próprio autor e suas impressões mais profundas no curso desse trabalho, no curso da escrita desse livro, que foi levado a efeito de 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 39. Ou seja, demorou aí 3 meses e 18 dias. Chico Xavier tem aí 28 anos de idade para escrever esse livro, em 3 meses e 18 dias. Vejam aí o tamanhão do livro, né? 24 de outubro de 38 a 9 de fevereiro. Segundo as possibilidades de tempo do médium. Ora, como tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16, um médium que recebe um mandato mediúnico, e eles são raros do mundo, quer dizer, ele recebe uma procuração do plano espiritual para que a obra da espiritualidade ocorra por seu intermédio, ele não é um escravo dos espíritos. Não é. Os escravos procuram um companheiro de trabalho. Diz o livro Nos Domínios da Mediunidade, né? A respeito de alguém que recebeu uma procuração para executar na Terra um plano de serviço que ele não é o autor do plano, mas ocorre por intermédio dele. O médium não é um escravo. O médium, diz o livro literalmente, não é um animal no qual se coloca uma canga. É alguém como nós, um irmão, que deseja progredir, tanto na questão moral, quanto com relação à sabedoria. Então, não era assim. O Chico Xavier, apesar do esforço que ele fazia, ele foi livre. Ele foi livre para escolher quanto tempo ele deveria trabalhar. Não foi forçado a nada. Ele dormia poucas horas por vontade própria, né? E sem perturbar outras atividades do próprio Emmanuel, que devia ter outras atividades no plano espiritual, e deveria ter outras atividades, como diz aqui, junto aos sofredores que frequentemente o procuram, né? Quer dizer, ele vai exercer a sua mediunidade junto a pessoas sofredoras com relação aos problemas da pessoa, e não com relação à escrita de obras, sem perturbar isso também. E junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Cruzeiro. Também não prejudicar a divulgação do espiritismo, porque isso é o mais importante, né? É como diz Saulo, ainda não estava com o Paulo a Barnabé. O mais importante das atividades é o estudo do cristianismo. A assistência social sempre teve e sempre vai ter. Mas o homem renovado de conhecimento, ele próprio vai enxergar no seu esforço uma forma de melhoria. E na dor vai enxergar algo que o implique em progredir, né? Então, há necessidade que no interior do homem esteja o Cristo, é o que diz Paulo. E é a mesma coisa que Emmanuel não pode prejudicar o esforço da propaganda do espiritismo no mundo,
e, conforme o capítulo 5 do Evangelho, quer regenerar a humanidade inteira. Ora, a gente está no mundo de provas e expiações e temos que chegar na regeneração, e essa é a finalidade do Espiritismo, certo? Por isso a gente tem que conversar de Espiritismo para lá e para cá, não podemos esconder essa candeia, né? A candeia não pode ficar debaixo do vaso. É óbvio que tem que ter uma sabedoria na propagação da luz, né? Então, vamos lá. Em 7 de setembro de 1938, quer dizer, mais ou menos 50 dias antes de começar a obra, que começou no dia 24 de outubro, afirmava ele, Emmanuel, em pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados. Então, a mensagem dele, mais ou menos 50 dias antes de começar o escrito do livro. Algum dia, se Deus mo permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Então, veja, ele está dando para a gente qual é a finalidade desse livro. Primeiro, ele tem que ter permissão do plano espiritual para escrever. Não vai escrever assim da cabeça dele, tem que ter permissão espiritual para escrever, né? Questão 258 do Livro dos Espíritos, questão 535 do Livro dos Espíritos, vai dizer o quê? Nada ocorre sem a permissão de Deus. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele vai encontrar Marcondes, que é o encarnado, que deveria estar participando de um estudo a respeito da mediunidade. Mas o que acontece? O Marcondes falta aula, e André Luiz vai, então, com um instrutor, verificar por que Marcondes está faltando a aula. Chega lá, Marcondes está se relacionando com 3 espíritos femininos, né? E aí André Luiz vai falar alguma coisa para os espíritos femininos e o instrutor dele diz: você tem permissão para falar com elas? Não. Então não fala nada. Se você falar sem ter tido a permissão, talvez essas palavras que você diga, e ele ia dizer 4 palavras, se transformem num trabalho de um século para você. No livro No Mundo Maior, tem o Pedro e o Camilo, uma relação de ódio, em que um matou o outro e alguém está desencarnado numa influência obsessiva muito significativa. E o desencarnado, ele tem o cérebro. Eles estão estudando o cérebro. O livro No Mundo Maior só trata dos problemas psicológicos do homem em função da sua própria conduta moral indevida, né? E o desencarnado, o André Luiz está observando o desencarnado, ele tem uma ferida na região do ventre, mas era para olhar o cérebro. Aí André Luiz vai olhar a ferida, era lá. Aí o instrutor disse o quê? Essa aula, nós estamos aqui para olhar o cérebro. Outra pessoa, em outra hora, vem olhar a ferida. Então, vejam aí. No livro dos médiuns, mesmo para a gente ver um espírito inferior, tem que ter permissão divina. Tem que ter os fluidos adequados, numa quantia tal que se combine. Mas, até para vermos espíritos inferiores, tem uma permissão de Deus. Então, lá a coisa é toda regrada. Então, aí o Kardec até pergunta assim, vem cá, mas os espíritos inferiores aparecem, com que finalidade Deus permite que eles apareçam? A intenção do espírito pode ser ruim, mas o resultado pode ser bom. Porque quando o homem vê algum espírito inferior, então ele já se corrige. É essa a ideia. Então, vê aqui, mais ou menos 50 dias, ele está esperando permissão do plano espiritual para escrever a respeito da sua vida, à época, orgulhoso, indiferente e ingrato. Para quê? Para que o exemplo de caminhada dele em 2 milênios, né, sirva para que nós tracemos outro plano em nossa vida, diminuindo as dores e progredindo mais através do esforço. Essa é a finalidade dessa obra. Então, ele diz, esperemos o tempo
Quando ele sabe? Não, ele não sabe. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Ele está esperando a permissão de Jesus para escrever. Emmanuel não esqueceu a promessa. Com efeito, em 21 de outubro do mesmo ano, voltava a recordar no outro comunicado familiar. Então, aí está 3 dias do começo da escrita do livro. Né? Começou em 24 de outubro, e no dia 21 de outubro, está faltando 3 dias para começar a escrita do livro. Então, vamos lá. Ele diz, né? Se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias. Então, né, ele ainda pede alguma espécie de permissão da bondade de Jesus. Já tem uma permissão genérica para reiniciar, mas dentro de alguns dias vamos recomeçar. Esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da Terra. Ora, e a gente sabe, pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós frequentemente... Por que esquecemos do passado? Porque nós frequentemente reencarnamos com aquelas mesmas pessoas, né? E para que os erros anteriores não nos aflija a vida atual e não torne a nossa relação familiar até, ou num grupo maior, um tanto num grupo social, algo improdutivo, é por isso que nós esquecemos de vida passada. Porque se nós recordássemos quem éramos uns e outros, nós não, digamos assim, não faríamos com que aquele grupo avançasse. Né? Então, ele fala aqui, das nossas lembranças. Então, naturalmente, mesmo para Emmanuel, vale as mesmas leis, e muitas daquelas pessoas do grupo espírita lá de Pedro Leopoldo e outros mais, e também alguns desencarnados, são os mesmos espíritos que estão juntos de novo, agora na década de 40, como eram os mesmos da época em que ele era Públio Lentulus. Beleza? Não, continua ele, ainda é a mensagem dele, tá? Entre aspas. Não sei se conseguiremos realizar tão bem quanto desejamos semelhante intento. Então, nós também temos a nossa liberdade de ação. A liberdade de ação, diz o livro Nos Domínios da Mediunidade, é de todos os tempos e é de cada hora, é de cada instante. Qual é o grau de esforço que nós estamos fazendo para tirar uma nota elevada na visão dos espíritos superiores? O que é que estamos fazendo de cada minuto da nossa vida? Porque uma coisa é tirar um 4, uma coisa é tirar um 4,5, outra coisa é tirar um 7,65, outra coisa é tirar um 8,25 nas provas da vida. Percebe bem? Então, ele diz, eu não sei se conseguiremos realizar tão bem quanto desejamos. Semelhante em tempo, há uma necessidade de uma dedicação nossa a cada minuto, é o que se infere dessa frase de Emmanuel. De antemão, todavia, quero assinalar minha confiança na misericórdia de nosso Pai de infinita bondade. Né? Então, ele tem receio se o livro vai ficar tão bom quanto ele deseja. Isso vai depender do esforço de cada minuto dele mesmo. Né? Mas ele confia em Deus. E não em si mesmo, mas também em si mesmo, mas mais em Deus do que em si, para que seja um bom livro. De fato, em 24 de outubro, referido, recebi ao médium, então começou o livro, recebi ao médium a primeira página deste livro. E no dia seguinte, Emmanuel voltava a dizer. Né? Iniciamos. Com o amparo de Jesus. Mas, mais um despretensioso trabalho, permita a Deus
que possamos levá-lo a bom termo, levá-lo ao bom fim. Permita a Deus que possamos levar esse livro a uma boa finalidade, que é essa, o exemplo de vida dele. Alguém que era orgulhoso, alguém que era indiferente, alguém que era ingrato, né? Ele quer mostrar esse lado que ele possuía e de onde ele saiu. Essa é a finalidade do livro. E outra coisa que a gente percebe implícito aqui, é o que nos sugere o Evangelho. O que é que ele está fazendo constantemente aqui, gente? Toda hora que ele se manifesta, o que é que você percebe nas manifestações dele? Pedindo o amparo de Jesus. Pedindo amparo. Ele está constantemente orando. Ele está constantemente seguindo a sugestão que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós devemos sempre orar. E que não precisa que nós nos recolhamos a um lugar especial, ou vistamos alguma roupa especial, ou que nos dirijamos a algum templo. Não, é o pensamento daquele minuto. Senhor, auxilia-me, sem prejuízo dos trabalhos do dia a dia. É o que diz o Evangelho, e é o que faz Emmanuel toda hora, vê a humildade dele, né? Todo mundo acha que Emmanuel é um sisudão e tal, mas aqui ele está dando um exemplo de humildade muito significativo, né? Agora, verificareis a extensão das minhas fraquezas. Ele quer revelar a extensão das suas fraquezas. No passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Olha, ele vai fazer uma confissão. Ele vai fazer uma confissão para nós, que somos menos evoluídos do que ele, para que a história dele nos sirva de exemplo, certo? Orai comigo. Como que o Espírito... Olha o grau de humildade, né? Pedindo para que os participantes ali do grupo espírita de Pedro Leopoldo, não só os encarnados, naturalmente também os desencarnados, orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate. Então, ele está dizendo assim, né? Não vou escrever só para vocês. A minha edição é a 17ª edição de impressão desse livro há 2000 anos, e foram, nessa edição, produzidos 3.600 livros, né? E ele é de novembro de 2019. Quer dizer, vamos dizer, para facilitar a conta aí, se fossem 20 edições, até hoje, desde lá da época lá de 38 até aqui, foram produzidos um pouco menos, eu não sei, vamos calcular uma média aí, 72 mil livros desses aqui, porque ele quer que o plenário se dilate. Ele quer que todo mundo, não por ele, mas por nós mesmos, leia a respeito da vida dele, certo? Então tem aí 72 mil, é um chute meu aqui, eu não sei dizer. 72 mil livros impressos, eu acho ainda pouco. A gente está, no modo geral, se esforçando pouco pela nossa própria regeneração. É um livro magnífico e tem muito poucos volumes impressos desde aí da década de 40 até hoje, 80 anos, né? Um pouco livro impresso. Se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos, para que vocês não errem como eu errei. Né? Então, vamos lá. Então, pensa, um grupinho lá, né? Pedro Leopoldo, quantas pessoas? Não, vamos escrever um livrinho aqui e tal, da história de Emmanuel. Algo apagado no mundo. Que ainda continua um pouco apagado. Né?
Durante todo o esforço de psicografia, o autor deste livro não perdeu o ensejo de ensinar humildade, que é o que nós temos falando. Todas as falas dele têm uma infinita humildade. E fé, né? E fé, uma esperança de que consiga atingir o fim, confiando mais em Deus do que em si. Né? Há quantos o acompanhem. Em 30 de dezembro de 1938, comentava em nova mensagem afetuosa. 30 de dezembro. Chico Xavier, livre, está escrevendo aí na véspera do Ano Novo. Não é obrigado, mas está querendo, pelo mandato mediúnico, escrever. O livro foi ser concluído em fevereiro de 39, então já está bem perto do fim. Agradeço, meus filhos, o precioso concurso que me vindes prestando. Né? Veja que ele não se dirige somente ao Chico. Ele fala sempre no plural, ele fala para todo o grupo. Sim, porque mesmo alguém como a mediunidade do Chico precisa dos outros para o exercício de qualquer trabalho, certo? Certo? Ora, por exemplo, alguém eu sou auditor da Fazenda, né? O meu sindicato, eles são espíritas? Não. Mas, de certa forma, eu não dependo deles para o exercício meu do espiritismo? Sim. Eles são espíritas? Não. Mas eles me dão uma base, defendem alguns direitos que talvez o governo quisesse me retirar e, por consequência, a caminhada espírita minha seria menor. Então, percebe como nós somos sempre interdependentes uns dos outros? Claro, a interdependência dá a base para que todos nós progridamos, mas o esforço pessoal de cada minuto para a ascensão evolutiva se destaca, mas nós partimos de uma base de interdependência. Então, Emmanuel, com muito mais sabedoria do que nós, sabe disso e agradece a todos os presentes. Né? Tenho me esforçado quanto possível. Acha que tudo é fácil? Não, já é um espírito muito sábio. Para ele basta sentar e ele vai produzir aquilo. André Luiz diz em diversas obras que a gente vai se assustar com o volume de trabalho no mundo espiritual. É imenso. Passa noites e noites trabalhando. Vai descansar algumas horas do período do dia. Né? Então, ele diz, tenho me esforçado quanto possível. Quer dizer, ele tem se esforçado, como diz o Livro dos Espíritos. Qual é o limite entre o trabalho para trabalhar? É o limite das forças. É o limite das forças. E ele está se esforçando quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. Então, tem que tirar uma história antiga e botar na linguagem atual. Não está sendo fácil. É o esforço máximo possível. Mas, em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, na essência dos fatos e na essência dos ensinamentos. Bom, o primeiro destaque aí que a gente vê, não está sendo fácil. Ele está se esforçando muito para produzir esse livro, mas ele está sendo mexido. O interior dele está sendo revirado. O interior de Emmanuel está sendo revirado. Ele tem que penetrar na essência das coisas, na essência dos fatos, na essência dos ensinos. Ele está mexido internamente, com as suas próprias recordações. Ô, Júlio, posso falar uma coisinha que veio na minha cabeça com essa última frase aí? Sim. Eu lembrei de Joana, né? Daquela série psicológica que o pessoal lá da Bahia está estudando e ministrando aulas também online. E eles dizem, né, os psicólogos, através das obras dela, eles dizem assim, como vamos melhorar
as nossas deficiências se nós não entrarmos no nosso inconsciente e sabermos as nossas mazelas. Não tem como, né? Saber as mazelas que estão no nosso inconsciente para que, a partir daí, possamos nos posicionar de forma consciente. Com certeza, com certeza. O livro Ação e Reação vai dizer, quando a gente reencarna, aquelas provas pelas quais a gente vai viver, elas vão surgir mais ou menos na mesma época em que nós caímos nas vidas anteriores, né? E vai, diante daquelas mesmas pessoas, diante daquelas mesmas circunstâncias, aquela recordação vem. E há uma necessidade, sai do subconsciente e vem ao consciente. E há uma necessidade de um esforço heróico nosso e de uma bagagem de estudo para que a gente vença o erro e não o repita. O livro Evolução dos Mundos vai falar que a gente tem alguns nódulos de energias mentais escuras no subconsciente, que num momento ou no outro é desenrolado aquilo para ver o que a gente vai fazer disso. Então, vamos lá. Então, ele está alguma coisa mexido. Para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Né? Suaves, pela rememoração das lembranças antigas, né? Das amizades, dos bons momentos. São coisas suaves, lembranças amigas, né? Mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração de pedra, o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Ele não revelou ainda, né? Mas ele está falando do momento do encontro dele com Jesus. Por ele não ter aproveitado este minuto radioso do encontro com Jesus, ele tem, nesta recordação, uma dor muito profunda. Profundamente dolorosa essa recordação do seu coração de pedra, né? Do seu coração de pedra. Outras referências que ele fala dele mesmo, da minha ingratidão e da minha indiferença, né? Então, vejam aí. Aí a gente vai para a questão 392 do Livro dos Espíritos. Ele está desencarnado, Emmanuel, mas como pela questão 392 do Livro dos Espíritos, pelo esquecimento do passado, nós somos mais senhores de nós mesmos. Pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a falta de recordação nos permite progredir, porque talvez nós nos sentíssemos bastante humilhados. E o livro, nos domínios da mediunidade, vai dizer que as casas espíritas estão cheias de dramas, de vidas próximas ou de vidas remotas. Quer dizer, parece um espírito aí, vou contar a história do passado da vida do João. Pronto, é um problemaço, vai relevar ou de cada um de nós, vai trazer um problemaço. Porque o livro Nos Domínios da Mediunidade diz que as casas espíritas estão repletas de dramas, né? Agora vejam, aí Kardec diz ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele diz, Kardec? Kardec diz, não, mas essa falta de recordação, ela é temporária. Quando você voltar para o plano espiritual, você vai lembrar de tudo. E também nos sonhos, você pode recordar e, além de tudo, adquirir forças para você progredir. Né? Não é o que diz o Evangelho? Só que André Luiz, ele também tem caráter complementar. Ele não é só exemplificativo dos ensinos kardecianos. André Luiz complementa, porque no livro Ação e Reação, um dos primeiros capítulos, um jovem chega para o diretor da mansão Paz, nas regiões infernais, e diz assim, vem cá, por que eu não estou lembrando do período
do interstício entre as outras vidas. Eu estou aqui, mas eu sei que eu já estive aqui no plano espiritual, no período entre duas vidas encarnadas. Cadê os meus amigos desse período? Por que eu não estou lembrando das vidas anteriores? Onde estão as pessoas que eu conheci no plano espiritual? Cadê esse pessoal? Aí diz assim, mesmo aqui ainda vale aquela ideia, mesmo no plano espiritual, há uma necessidade de algum grau de progresso, porque uma recordação pode desequilibrar alguém que não esteja preparado. Né? O livro até fala assim, né? Quando o rio está revolto, quando o lago está revolto, a imagem não se forma no lago. A imagem só se forma quando há o equilíbrio do lago. É a mesma coisa para a gente. Mas vejam, para Emmanuel, essa lembrança, não, coisa fácil, tranquilo. Claro que não, né? Não estou sentindo nada. Como ele próprio está dizendo. Né? Doloroso, né? Essas lembranças têm sido profundamente dolorosas para mim, considerando que o meu coração era um coração de pedra, considerando que eu era ingrato e indiferente. E, no máximo grau, eu não aproveitei o minuto radioso do encontro com Jesus. Então, vamos Júnior, lá. eu lembrei de outra coisa, rapidinho. Pode falar. Nos livros da Ivone, por exemplo, que segue esse estilo aqui, certo? De contar as histórias dela. Teve uma hora que Bezerra disse, não, já chega. Já chega de contar a história da Ivone, vocês já falaram, eu não sei, eu não me lembro exatamente onde eu li, mas o Bezerra falou, não, já chega. Já contaram 3, 4 histórias da vida dela, já tá bom. Não pode desequilibrar muito, né? Passou uma tesoura, né? Então, aqui, vê, essas lembranças não são fáceis. Mesmo nós, encarnados, podemos ter a recordação de vidas passadas nossas. Mas quem vai julgar se nós devemos nos lembrar dos erros que nós praticamos é o plano espiritual. Quando eles próprios dizerem que pode dar uma recordaçãozinha aí de alguma coisa que ele fez. Pode dar aí. Mas mesmo eles acham que você já consegue segurar o rojão. Mas não vai ser simples. Não vai ser tranquilo, porque nós erramos significativamente em muitas coisas, beleza? Mas, como diz Joana de Ângeles no livro, qual que é o livro? Dimensões da Verdade. Existem alguns espíritos mais fortes que eles podem recordar o que fizeram em vida anterior. Podem recordar. Né? Mas, vê, mesmo assim, é algo doloroso. Mas você aguenta a dor. João, deixa eu fazer uma colocação assim, me corrija se eu estiver errado. Porque também essas lembranças, elas vêm carregadas da emoção do ato, do momento, né? Sim. E isso deve perturbar bastante, por isso que vem essa perturbação. Quando esses delitos, eu vou falar delitos, não sei, né? Esses atos praticados por nós de forma muito violenta, ela pode perturbar, porque junto com a lembrança vem a emoção, a energia daquele ato, né? E isso que eu acho que causa maior perturbação, não é isso? Com certeza. Imagina o pedófilo lembrar que praticou a pedofilia. Imagina você lembrar que você assassinou o seu próprio pai em vida anterior, como tem no livro, acho que é nos Domínios da Mediunidade, em que você roubou a sua família, em que aquela pessoa que hoje em dia é a sua filha foi aquela amante do passado, e você prometia isso, prometia aquilo. E o seu irmão atual, ou você mesmo, foi alguém que roubou a esposa do seu irmão e, além de tudo, você tramou
a derrota financeira dele. Então, como tem no livro de André Luiz e como diz Joana no próprio livro Dimensões da Verdade. Algumas dessas frases são literais da Joana do livro Dimensões da Verdade. Que a gente vê, a gente dizendo isso, um para os outros já dá um certo choque, né? Já não dá uma certa emoção? Já dá uma certa emoção, porque não foram coisas simples que nós fizemos. Foram erros crassos. Foram erros crassos. Vamos continuar aqui. Permita Jesus, que daí é a mensagem dele aí de 3 parágrafos, né? Permita Jesus que eu possa atingir os fins a que me propus. Então, veja, mesmo alguém como Emmanuel pode não atingir os fins propostos. Apresentando neste trabalho não uma lembrança interessante acerca da minha pobre personalidade, humildade imensa, né? Então, olha, essas recordações me dão uma dor profunda, mas eu não posso simplesmente narrar a respeito da minha vida, né? Não é isso a finalidade do livro, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre. Mas ele quer dar uma utilidade e a experiência dele sirva para nós, né? O livro dos médiuns vai dizer que há uma necessidade muito grande do médium estudar muito. E o final do livro dos médiuns vai dizer assim, ó, para que ele não adquira experiência por si mesmo. O bom médium, né, não é aquele que recebe comunicação toda hora, é aquele que tem um vínculo um pouco mais frequente, mesmo assim pode ser enganado por os espíritos inferiores, com espíritos superiores. E como ele faz isso? Ele tem que ser experiente. Como se adquire experiência? Dando muita comunicação? Não. Estudando muito. Estudando muito para a aquisição de experiência. E é isso que Emmanuel quer contribuir para nós, né? Nos trazendo a experiência de vida dele para que aprendamos com os seus sofrimentos, de forma que nós próprios não soframos, mas pelos erros praticados. Então, vamos lá. De outras vezes, então vê que a FEB, o que ela fez? Ela botou o próprio Emmanuel para falar, né? A gente acha que o prefácio é a FEB que vai trazer elogios a Emmanuel. Não, ela está trazendo as palavras dele. De outras vezes, Emmanuel ensinava aos seus companheiros encarnados a necessidade de nossa ligação espiritual com Jesus no desempenho de todos os trabalhos. Então, pergunta, estamos orando bastante, como sugere o Evangelho? Faz oração toda hora para que nós limpemos os nossos próprios fluidos e façamos, assim, uma sintonia com a espiritualidade superior? Porque a mediunidade está em tudo. Qualquer espécie de pensamento nosso forma um vínculo. E se o pensamento é inferior, forma uma associação, que pode ter mais do que uma associação, uma interdependência de alimento de energias inadequadas, né? Então, livro Nos Domínios da Mediunidade. Milhões de médiuns em processos obsessivos torturantes. Muitos médiuns com uma capacidade psíquica bastante significativa para progredir. Milhares. Muitos fazendo algum esforço para vencer. E raríssimos são os casos de um mandato mediúnico. Quer dizer, a mediunidade ela precisa ser sublimada, mesmo que demore séculos. A gente tem... Mediunidade vem da nossa fisiologia. Agora, a mediunidade sublimada
em que o adjetivo vale mais que o substantivo, depende do nosso comportamento moral e de uma necessidade de uma limpeza definitiva dos pensamentos para que nós estejamos numa ligação espiritual com Jesus o tempo inteiro. E Emmanuel recorda, é uma necessidade de nossa ligação espiritual com Jesus em todos os nossos trabalhos. 4 de janeiro de 39, grafava ele esta prece, ainda com respeito às suas memórias do passado, ainda falando de si mesmo, né? Então, vê aí, ó, não terminou o livro, dá falta aí mais ou menos 1 mês e 5 dias para acabar o livro. Mas agora ele vai falar com muita emoção. Se tem muita cultura na prece de Emmanuel, a emoção ainda vale mais do que o conteúdo. Porque eu, na minha ínfima posição, tentei captar aqui, nessa oração, essa sublimação emotiva de Emmanuel, né? Que parecia realmente aqueles momentos em que o próprio Chico Xavier se manifesta com extrema doçura, extrema humildade. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças. São passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Ao ver, ele está falando que ainda existem, passados 2 milênios, resquícios emotivos que o levam a determinadas amarguras e tristezas depois de 2 milênios. Sim? Então, ele vai concluir que são 2 milênios Selhur no relógio da eternidade. Como ele ainda tem amargura de fatos, de erros praticados há 2 milênios, ele conclui que 2 milênios não é nada. Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignoradas profundezas. E Emmanuel tem, provavelmente, eu vou colocar esse advérbio, um vínculo direto com Jesus. Porque quando ele ora, ele sente alguma coisa da misericórdia do Mestre de um jeito que ele não sabe explicar, mas ele sente, né? E a gente sabe que as orações, elas produzem imediatamente uma alteração perispiritual para melhor, e nós também, por consequência, nos abrimos ao contato com a espiritualidade superior. Posso narrar o livro Nos Domínios da Mediunidade, o trecho em que aquela reunião mediúnica, todos os médiuns estão mentalmente sintonizados, formando uma coroa de pensamento de luz amarela entre eles, outras luminosidades de diversas cores, em círculos circunscritos, e cai do céu, né, algumas pétalas, algumas chuvas de luzes estelares sobre ele. O Emmanuel está recebendo um negócio desse. Sim. Então ele disse, né, com relação ao passado, eu ainda sofro algumas amarguras e tristezas dos erros de 2 milênios, portanto, 2 milênios não são nada. Mas orando aqui, Senhor, percebe que tu me revigoras forças. Aí ele vai falar agora com relação ao tempo, com relação ao futuro. Sim. Sim, o tempo. O tempo é o grande tesouro do homem. Percebe? Agora, né, com relação ao futuro, é o nosso grande tesouro. E 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, 20 dias de experiências e de lutas redentoras. Né? Voltou a concluir que 2 milênios não é nada, não passa de 20 vidas, de 20 experiências somadas. Né? Só a tua bondade é infinita. Somente Jesus, a tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres.
Os homens se agridem uns aos outros e não se perdoam dos erros uns dos outros, e são os mesmos erros. Mas Jesus, né? A misericórdia dele esteve sempre com todos nós por todos os séculos. Porque em ti, mestre, vive a gloriosa síntese da evolução terrestre. Porque tu já tens toda a evolução terrestre numa síntese. E tu podes, assim, ser o nosso diretor, porque tu sabes nos guiar, tu sabes nos elevar. E essa gloriosa síntese da tua evolução, a tua bondade infinita, é o fermento divino de todas as culturas. É o fermento divino da alma sublime em todos os pensamentos. O livro, Nos Domínios da Mediunidade, vai dizer o quê? O homem constrói, destrói e reconstrói o seu destino. Assim como a humanidade faz e desfaz civilizações. Portanto, por isso que é necessário as pesadas tribulações, as enfermidades, e a gente está vendo a pandemia aí, as aflições, as guerras, as decadências, porque a nossa história é de tentativa e destruição, de tentativa e destruição, e de retentativa e de destruição, né? Mas isso é o passado, agora a gente vai melhorar, né? Tanto o homem individualmente quanto a humanidade inteira. Pois não, pode falar. João, em qual mesmo, eu perdi a parte que você falou, sobre essa parte da humanidade se construir, reconstruir, em qual livro mesmo que você falou que a gente leu isso? Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16. Tá. Gente, mas eu acho que a gente tem que parar por aí, né? É até 2h30? É 1 hora de estudo. E agora a gente vai para a Joana, né? Qual que é o livro da Joana? Eu vou lhe pegar. O livro da Joana que a gente está estudando é Leis Morais. Então, veja